Para você, uma ótima tarde, bem-vindo ao Plantão, edição especial desse dia 7 de abril. Tudo de bom para você que nos acompanha. Feriadão, muita gente em casa acompanhando. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação aqui pelo canal 47 e 51.1 em HD e também pelas nossas plataformas. É só entrar lá no youtube.com/tvplanhd e também no nosso facebook.com/tvplanweb. Sexta-feira da Paixão, aqui com os nossos convidados, mais uma vez. Aliás, que honra receber tanto o professor Alexandre quanto o pastor Ricardo Marquezini, sempre participando aqui com a gente nessas datas especiais. Dou as boas-vindas, então, pastor Ricardo, começo por ele hoje, pastor Ricardo Marquezini, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Boa tarde, pastor Ricardo, mais uma vez, obrigado, viu, por participar aqui com a gente, bem-vindo ao Plantão. Muito obrigado, Paulo, eu agradeço o convite e uma oportunidade maravilhosa, como sempre, estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre a Páscoa, que faz sentido, muito sentido para os cristãos. Então agradeço a oportunidade e boa tarde, professor Alexandre, também, e boa tarde a todos que nos assistem. Professor doutor Alexandre Costa, meu grande amigo também, ele é professor de cultura religiosa na PUC, Poços de Caldas, na PUC Minas. Boa tarde, professor Alexandre, muito obrigado também por participar com a gente, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Paulo Marcelo. Boa tarde, pastor Ricardo. Você sabe que é sempre uma alegria estar aqui com vocês, Eu né? sei disso. E, assim, é um programa que tem muito prestígio na cidade, as pessoas gostam muito de você. Então, assim, para mim, na verdade, é uma honra estar aqui com vocês, né? Então, assim, sempre estar participando. Então... E hoje é dia de termos uma aula aqui. Nós vamos entregar para vocês daqui a pouco a aula com o professor Alexandre, com o pastor Ricardo também, porque nós vamos falar dessa sexta-feira da Paixão, uma data para lá de especial, e falar de religião num momento tão tenso que o mundo passa, de certa forma até tranquiliza a gente, não é isso? Sim, a religião justamente ela é uma das suas, vamos dizer assim, das suas funções é tranquilizar o ser humano, né? Trazer essa paz. A esperança, né? No mundo tão complicado que a gente vive, né? Sim. Acredito que a religião tem uma das prerrogativas aproximar as pessoas, tanto de Deus como umas das outras, não é? Qual que é o significado da Sexta-feira da Paixão, professor? Bom, então, antes da Sexta-feira da Paixão, nós começamos lá a Semana Santa, né? Que na tradição cristã católica, ela é assim, fundamental. Ela é o ápice da celebração, da liturgia, né? Então, às vezes as pessoas celebram o Natal, tem outras festas, mas dentro da tradição cristã, né, também, eu acredito, presbiteriana, essa semana é o ápice da fé, do mistério. Por quê? Porque justamente celebra-se o quê? A paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Então, essa aí é a grande festa cristã. E, obviamente, que a Semana Santa, ela começou lá no domingo de Ramos, né? Com a entrada, né, de Jesus em Jerusalém. Obviamente que não foi aí a primeira vez que Jesus, né, foi a Jerusalém. Ele, como judeu, ele fazia suas peregrinações. E nesta, justamente, foi marcante porque logo após veio a prisão, né, tudo aquilo que se chama paixão, veio a morte e depois os cristãos, né, celebram a ressurreição, né? Porque na verdade a ressurreição, né, para os cristãos, né, nós chamamos Páscoa, né, que é justamente essa passagem, né? Páscoa é passagem. É passagem. E é uma das grandes festas, né, do judaísmo, né? Então, o cristianismo, ele vai, vamos dizer assim, fazer uma interpretação à sua maneira, né? Assim, aquele mistério que é a partir de Jesus, né? Obviamente que os judeus, eles celebram a sua Páscoa, mas não como os cristãos, né? A libertação do povo do Egito, né? Com toda a história que se tem no Êxodo, né? E os cristãos, né, vão ver nessa Páscoa, que significa passagem, né, quer dizer, da morte para a vida, né, quer dizer, o fim da escravidão
então agora na figura de Jesus, né? Na ressurreição de Jesus. Eu não sei como que vocês também trabalham essa questão, né? Porque aí depois Eu quero ouvir do pastor Ricardo também. Sim, o professor Alexandre explanou muito bem e, de fato, a Páscoa para os cristãos, não só para o catolicismo, mas também para os cristãos protestantes e outras denominações que se entendem como cristãos. É a data mais importante para vocês também. Eu acredito que Natal e Páscoa, porque ambos estão ligados. O Natal é a vinda do Messias, a Páscoa é o objetivo da vinda do Messias, que foi a morte e ressurreição. E isso aconteceu na Semana Santa, né? Então, tanto Natal como Páscoa, acredito que são sim as comemorações mais importantes do cristianismo. É só para, assim, o Natal, sim, como ele falou, é muito importante, né? Mas como é uma data, né, ali simbólica, porque essa questão do nascimento exato do dia, né, é mais complicado. Agora, então, e é uma data fixa. A Páscoa não é uma data fixa, porque é uma data aí que vai depender justamente, porque o calendário cristão é um calendário lunar, não é um calendário solar como o nosso civil. Sim. Então ele, por isso que modifica até, inclusive, há quase 40 dias atrás, quando eu estava aqui, né, falando sobre a Quaresma, eu toquei nesse assunto, né? Porque que todo ano se modifica o calendário. O carnaval esse ano é fevereiro, é depois no finalzinho de fevereiro, março, aí de repente é por causa justamente que toda Páscoa, e eu sempre, você pode prestar atenção agora na Sexta-feira Santa, lua cheia. E toda Sexta-feira Santa é lua cheia. E a primeira lua cheia, depois ali no que a gente vai chamar, o solstício não, mas do outono, que é quando tanto nós celebramos no norte, que para ele seria primavera e para nós agora é outono, que nós começamos. Então, a primeira lua cheia, depois que começou o outono, nós vamos aí ter a celebração da Páscoa, né? Porque é celebrado no mês Nissan, né? Que é ali o calendário judaico, é no 14º dia que os judeus celebram a Páscoa, e aí fixou-se, vamos dizer assim, essa maneira ali no século III, quando o cristianismo já estava tomando uma forma, né, ali mais institucionalizada, né? Não sei como que vocês veem isso. A Bíblia, ela não exemplifica muito bem essa questão das datas que vocês citaram um pouco, né? Não. Isso gera muitas interpretações também, muitas né? interpretações. O Natal, por exemplo, ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu. O 25 é o que a gente comemora. A Páscoa é mais fácil da gente localizar, justamente porque o judeu já celebrava anualmente a Páscoa. Então a Páscoa é mais fácil da gente, no mês de Nissan, mais fácil de localizar. Já o Natal, o 25, é uma data que a gente... Foi interessante também essa questão do Natal, né? Quer dizer, no Natal eu vou deixar para falar do Natal. Sim, mas assim... Mas como surgiu... E é como interessante, né? Como o assunto ele realmente prolonga, né? Sim, porque na verdade é um simbolismo, né? Porque no Império Romano celebrava-se no dia 25 o Deus Invictus, o Invencível, né? Então que era ali o sol, que é o solstício, né? Justamente... solstício de verão. De verão para eles, né? Que o sol. Então, ali o cristianismo ele vai, vamos dizer assim, adentrando, né, no próprio Império Romano, e você tira a figura desse Deus Invictus romano, né? E aí coloca a figura de Jesus como ele é o sol que ilumina a humanidade, né? Então, ele que é o Sol Invictus, ele que é o invencível. E aí fixou essa data de 25 de dezembro como assim, nascimento, né, de Jesus. Nós vamos falar disso no final do ano. Provavelmente eles vão participar aqui com a gente novamente. Com certeza. Né? E é legal a gente abrir realmente esse leque para discussão. O que a Bíblia fala exatamente da Sexta-feira da Paixão? A Bíblia conta que a Sexta-feira da Paixão foi o dia da morte de Jesus. Logo depois de entrar em Jerusalém, na última semana de vida, Jesus foi acusado injustamente de ter cometido alguns crimes que não o fez, mas foi condenado por isso e crucificado. Era a forma pior de morte que o Império Romano exercia, era a morte através da crucificação.
Tanto que Jesus foi crucificado com outros 2 bandidos, né? Com outros 2 ladrões. Aliás, havia na festa da Páscoa um costume de soltar, de absolver algum bandido, né? E a Bíblia conta da história em que Barrabás foi solto e Jesus foi condenado, né? A pedido de muitos, né? E a condenação de Jesus, ela na prática para o cristão, ela tem um efeito espiritual também, para a fé, né? Não é só a morte física de Jesus em si, né? Então ela tem todo esse significado. A Sexta-feira da Paixão marca a morte de Jesus, que livra o ser humano da escravidão do pecado, né? Então a escravidão do Antigo Testamento no Egito, na Páscoa, que era a escravidão sob o poder dos egípcios, agora na Páscoa é ressignificada em Jesus. Jesus liberta o ser humano do poder do pecado, derramando o seu sangue como um cordeiro pascal. É onde você fala que ele deu a vida por nós. Sim, Sim, exatamente. sim. Então, essa tradição, né, de celebrar a Páscoa, né, então ela é bem ali no começo do cristianismo mesmo, né, porque essa ênfase, né, na ressurreição, né, porque sem a ressurreição não tem sentido a fé. Né, a fé não tem sentido. Realmente. Então, porque Jesus está vivo. Sim. Jesus está vivo. Isso. Agora, antes, assim, retomando um pouquinho, Paulo, eu sei que esse assunto, ele é longo e, obviamente, que deveria ter mais aulas sobre isso, né? Mas a questão, assim, os evangelhos, né? Os relatos sobre Jesus, eles vão começar exatamente, né? O que se falava da pessoa de Jesus da paixão, que é o sofrimento, da morte e da ressurreição. Então esse, vamos dizer assim, é o núcleo central do Evangelho. E a partir desse núcleo central do Evangelho, foram se acrescentando as outras coisas, a origem, aquilo que Jesus fez, a vida dele, mas ali no começo mesmo dos relatos nas comunidades, né, era ali sobre, olha, o Senhor sofreu, o Senhor morreu. Quando eu estou falando do Senhor, é o Senhor Jesus, né? Na linguagem, né? E ressuscitou, né? Então, veja bem, a partir disso daí, então começaram a celebrar. E antes, eles celebravam o quê? O tríduo pascal, 3 dias, né? Na verdade, era mais a ressurreição. Depois, aí deu-se ênfase justamente na morte. E depois começou, então, o tríduo pascal, porque começou com a ceia, né? Na quinta-feira, dentro da tradição cristã católica, então você tem ali o tríduo pascal, que começa então na quinta-feira, na sexta e no sábado, que é chamado sábado da aleluia, né? Obviamente que ao longo do século, é interessante que a gente vê hoje o cristianismo, né, grandioso, né, como ele é, mas a gente começar lá no começo, né, como que ele foi se desenvolvendo, né, foi crescendo, né? E aí também essa liturgia, ela também vai se modificando, né? Oficialmente na igreja, então, por exemplo, na Semana Santa, é o domingo de Ramos, né, que nós celebramos domingo passado, né, com toda aí aquela entrada de Jesus em Jerusalém, né? Ele é colocado ali como o rei, o Senhor, né? Então, Hosana ao filho de Davi, né, tal. Essa é uma celebração oficial, né? Aí depois você tem o tríduo pascal, que começa na quinta-feira. Mas na tradição católica, por exemplo, você tem a missa, normalmente as dioceses, né, elas celebram na parte da manhã, na quinta-feira, que é a missa dos Santos Óleos, né, que às vezes as pessoas não estão lembrado muito, mas dentro da tradição católica. Então o bispo, ele se reúne com o seu clero, né, naquela missa, porque é o dia, vamos dizer assim, que é dado, por exemplo, o dia do padre, né? É o dia que ali do munus, do sacerdócio, né? E ali nas comunidades são ali, vamos dizer assim, os 3 óleos que a tradição católica vai trabalhar, né? Quer dizer, vai utilizá-lo ao longo do ano, que é o óleo dos catecúmenos, que é o batismo, né? Que é ali e depois do crisma, o óleo do crisma, e dos enfermos,
Então todas as comunidades, né, católicas enviam pessoas, né, por exemplo, aqui nós somos da Diocese de Guaxupé, né, então lá na missa, né, dos Santos Óleos, que vai acontecer na quinta-feira de manhã, então os representantes vão e levam para suas comunidades os Santos Óleos, né, que foram lá, né, consagrados nesse dia, na quinta-feira, e esses óleos serão utilizados. Então, por exemplo, em todas as celebrações do batismo que vão acontecer, né, durante esse ano. Durante né? o ano todo. E o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos. Né? Então, esses. É interessante a história. É. Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco eu quero saber das celebrações na Igreja Presbiteriana. Antes eu tenho um recado para você da Rede Maga. Acompanhe comigo. Atenção, Poços e região, preste atenção, porque além dos melhores preços, a Rede Maga agora atende 24 horas por dia. Tô falando sério, o atendimento é 24 horas por dia, ali na Avenida João Pinheiro 374. Pessoal, é bacana demais, economia para o seu veículo, qualidade e desempenho, isso gera uma baita economia, tá bom? Vai por mim, João Pinheiro 374, é Rede Maga, é parceira do plantão. Rede Maga, na Avenida João Pinheiro, na zona oeste da cidade. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do plantão especial. Até já! De volta com o plantão da tarde especial, recado para você da Óticas Carol. Acompanhe. E na Óticas Carol, quem não ama recordar, não é? Recordar memórias e momentos faz parte da nossa vida e tem uma campanha super bacana rolando na Óticas Carol. É a promoção Vale Ver de Novo. Na compra de um par de lentes Kodak e os seus momentos inesquecíveis viram um álbum de fotografias reveladas, personalizado Kodak. É para você viajar no tempo, sem precisar sair do lugar. Promoção Vale Ver de Novo. O presente que todo mundo quer está na Carol. Rio de Janeiro, 191 no centro. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Deixa aqui o WhatsApp para você, 3114-0438 no Instagram, Óticas Carol, Poços de Caldas. E fique por dentro das novidades. Óticas Carol, Rio de Janeiro, área central da cidade. Hoje com o pastor Ricardo Marquezine, também com o professor Alexandre Costa, falando sobre a Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa por um todo. Para quem não acompanhou a primeira parte do nosso programa, é só entrar no YouTube da TV Plan, temos lá o primeiro bloco, deu um bate-papo muito bacana. Nós falamos, né, um pouco da celebração da Igreja Católica nesse período. Eu quero saber como que acontecem as celebrações nesse período na Igreja Presbiteriana. Ok, Paulo. Nós também enfatizamos a Semana Santa, desde o domingo de Ramos até o domingo da ressurreição. Domingo de Ramos também lembramos da entrada triunfal de Jesus, reconhecido como rei, o povo clamando por salvação na pessoa de Jesus. E também incentivamos a comunidade a uma leitura semanal, porque a última semana de Jesus, ela acontece a partir do capítulo 21 de Mateus, por exemplo, até o capítulo 28. São 7 capítulos, são um pouquinho mais, 8 capítulos, E nós, junto com a comunidade, relembramos a história de Jesus, a última semana de Jesus, os últimos diálogos, aquilo que Jesus falou, contou, ensinou naquela última semana, culminando então na paixão, na morte e ressurreição de Jesus, chamando a comunidade para uma releitura, rememorar, relembrar o que Jesus fez. Durante a semana também, vez ou outra, isso não acontece todo ano, fazemos uma celebração à sexta-feira, ou na sexta-feira, lembrando da morte de Jesus, mas o ápice para nós é o domingo da ressurreição, onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, e isso sustenta a fé do cristianismo até os dias de hoje. Não é? Sim, pode falar, professor. Não, sim, não, é porque ele estava falando, como eu comentei no bloco anterior, na Quinta-feira Santa, que começa com a Missa dos Santos Óleos, todas as dioceses fazem, e aí à noite você tem a Missa do Lava-Pés, que ali é a marca, a instituição, dentro da Igreja Católica, assim, a instituição da Eucaristia, e a instituição do sacerdócio, Por isso que quando você encontrar com um padre lá, fala, dar parabéns, Justamente porque também é entendido como o dia do padre. Pode dar os parabéns para ele. Pode, também que é a instituição do sacerdócio também, Bacana.
Existem várias, né? A Bíblia ela tem versões diferentes, né? Acho que mudam alguma coisa, né? De religião para religião. Existe isso ou não? Então, assim, a Bíblia, na verdade... Ou a interpretação é diferente também? É interpretação e tradução, né? Porque quando você lê a Bíblia, você pergunta assim, bom, qual Bíblia, né? Porque você tem a Bíblia da tradição protestante e da tradição católica, né? Porque a da tradição católica, ela vai pegar a tradução dos 70, que aí é uma história, aí é uma aula também que tem que falar sobre essa questão. Dá um programa inteiro essa teologia, tem a da questão tradução teológica. Septuaginta, como é chamada, né? Em que ela foi traduzida lá o texto hebraico, né? Do Masorético, né? E quando faz a tradução dos 70, você tem ali acréscimos de 7 livros que não estavam nessa tradução primeira aí, dessa compilação primeira, né? Que é chamada a Bíblia Hebraica, a Masorética. E os cristãos, né? Lá, que aí já tem o acréscimo de 7 livros, né, que é 1 e 2 Macabeus, Tobias, Sabedoria, Judite. Eclesiástico, Judite, Baruque, né? Baruque. Então, e os livros são dos Macabeus, 7 né? livros. Esses 7 livros, por exemplo, na tradição, a tradição católica, né, ela colocou esses 7 livros, né? Aí depois, justamente com Martinho Lutero, ele vai justamente fazer uma volta às fontes, às origens. Então ele não vai pegar justamente essa tradução da Septuaginta e também de Calvino, né? Sim. Que está diretamente Tradição ligado com vocês, presbiteriana, né? é verdade. É o Calvino, né? João Calvino. Eu falei de Lutero, mas também o Calvino, né? Que está ligado com a igreja presbiteriana, né? Então ele vai pegar a tradução hebraica. Então você vai ter menos 7 livros, né? Na tradição protestante, em que a tradução mais famosa é do João Ferreira. João né? Ferreira de Almeida. De Almeida, né? Então, assim, ela é... Só que aí seria Eu fiz um programa só de Bíblia, eu né? fiz essa colocação para dar uma volta e para perguntar o seguinte, né? Trazendo para a tela do cinema. Tem existem vários filmes que retratam esse momento da Semana Santa, né, da Paixão de Cristo. Tem algum filme que vocês assistiram que chega mais próximo do que a Bíblia traz? Você assistiu alguma coisa, pastor? Eu acredito que o filme Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, Sim. foi uma obra muito bem feita. Eu acredito que eu lembro quando até eu assisti, certo eu ponto fiquei muito chocado na época. Até certo ponto muito fiel muito forte, ao né? texto bíblico, né? E ele lida um pouco com as emoções de Jesus, o que Jesus sentiu, o Getsemane, a tentação por exemplo, o relato bíblico não traz o diabo tentando Jesus no Getsemane. O Mel Gibson incluiu isso. Aquele momento que ele está no deserto. Demonstrando assim o lado humano de Jesus, as fraquezas, a tentação de não ir para a cruz, né? Eu acredito que foi uma obra que ultimamente foi muito bem feita. Vários filmes, né? Eu assisti assim, os clássicos, né? Assim, que é aquele da década de 70, né? Que é o do italiano, agora me fugiu o nome. Não lembro também. Mas são os mais famosos. Foi uma época de muita produção, né? Da produção. Da Paixão de Cristo. Próximo. E eu acho que é França, agora eu estou tentando lembrar. A Paixão de Cristo, para você também, ela aproxima um pouco? Sim, aproxima, porque na verdade todas elas tentam ser fiéis ao texto ali, né? Ao texto, né? Aos acontecimentos do texto, aquela coisa toda, né? Eu acho que é legal para as pessoas, ilustrar para as pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem o costume de ler a Bíblia, né? De seguir a Bíblia. E às vezes no filme ela consegue ter uma ideia, né? Sim. De como que as coisas se visualizam melhor. Existem discussões, né? Claro. Na questão da própria, onde é que se, por exemplo, né, cravou ali, né, os cravos, né, na crucifixão, né, se foi na mão, se foi no punho, né? Tem o pé, né? O pé. Então, por exemplo, a questão da cruz, né? Sim. Normalmente, o que se tem é que aqueles que eram condenados, eles levavam uma parte, né? Na verdade, ali aquele que é o vertical já estava, né? Que é a estaca lá. A estaca maior, né? A estaca maior. Ela já estava lá. Já estava. Jesus, ele carregou. O prisioneiro levava justamente aquele outro, que seria o horizontal, né? A parte horizontal, onde seria crucificado. Mas Jesus levou a cruz inteira.
Então, há essa discussão também. Então, aí exatamente porque os prisioneiros, eles levavam só a parte horizontal, né? Que é uma muito parte polêmico, ali. né? Se a Isso, gente for pegar esses isso. detalhes, inclusive, né, pastor? Agora, a própria cruz, ela tem um significado, um símbolo, né, universal. Na verdade, ela não é simplesmente um símbolo do cristianismo, né? Antes do cristianismo, né, você já tem aí o significado da cruz, né? Obviamente, e também até a própria figura de Jesus, né, que foi colocada, por exemplo, ele foi, né, então muitos historiadores colocam, olha, totalmente nu, né? Sim, Totalmente e tem aquele momento, né, que já no final ali, né, que o céu ele escurece, né? Rasga, tem todo o sentimento simbolismo de uma tempestade aí, né? ali Sim, chegando, sim. né? Mas Acho que tem todo o algo simbolismo. estava acontecendo, algo diferente, Acho que que algo- mexeu até com a natureza. Não né? é? Aquilo é muito forte, né? Sim. Aquilo passa Uma uma epifania, mensagem. isso chama-se epifania. Epifania, né? Passa uma Epifania, mensagem muito forte, Uma né? Epifania. Passa uma Então, mensagem muito forte. É que quem vai escrever, né, justamente, ele pode ser qualquer tipo de relato, não tem que ser esse relato que vai ficar e Exatamente. marcou, né? Professor, e as procissões que acontecem nesse período? Então, como eu falei para você, o Tríduo Pascal, ele é ali oficializado, né? Tanto é que na sexta-feira tem a celebração, não sei se vocês sabiam, né? Mas, por exemplo, o único dia que não se tem missa na Igreja Católica, todos os dias tem missa na Igreja Católica, né? Todo dia. Se não tem numa paróquia, mas é porque é daquele horário, mas em outra tem. Agora, o único dia que não se celebra a missa é na Sexta-feira Santa. Então esse não tem. Tem a celebração da exortação à Santa Cruz. Então às 15h você tem ali aquela exortação à Santa Cruz, onde toda a liturgia é voltada justamente dentro dessa perspectiva da morte de Jesus. E aí, por isso mesmo, na tradição cristã católica, né, você tem ali um dia de jejum, de penitência. Então pede-se, né, para os cristãos católicos a abstenção, né, justamente da carne vermelha, né, aquela coisa. É como uma forma de penitência, né? Penitência, porque você está ali, vamos dizer assim, meditando, pensando em todo esse mistério. E aí, como você já falou em bloco anterior, quer dizer, ele deu toda a sua vida, né, para as pessoas, quer dizer, então ele teve um ideal, né? Então a deu Igreja vida. Católica tem a penitência. Isso. Né? A presbiteriana, vocês fazem algo parecido também? Nós incentivamos ao arrependimento em oração. Né? Cada um reconhecendo seus erros, pedindo perdão a Deus, mas crendo justamente que Jesus conquistou esse direito para cada um, de conversar diretamente com Deus, sem precisar de um intermediário, mas sim, focando aí na questão do arrependimento, né? Não da penitência, assim, no sentido de da gente fazer alguma coisa para conquistar o perdão, né? Que é um entendimento um pouco diferente. E aí a católica, nesse sentido, tem a confissão. Isso, mas aí na católica, por exemplo, desse dia da sexta-feira é dedicado mesmo à paixão de Jesus, à morte, né? Porque ela já teve oportunidade, durante a quaresma, fazer todo esse rito de penitência, aí que é a confissão, que são os ritos de pedido de perdão, né, que acontece muito durante a Semana Santa. E aí, então, acrescentando, só para finalizar, você tem o sábado, né, que é o grande dia, que é a proclamação da Páscoa, que celebra, então, agora, e é uma liturgia extensa, viu? Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia é uma liturgia extensa, são várias leituras, vários momentos. É uma das celebrações, assim, é a mais extensa que existe. Obviamente que, por uma questão, aí, às vezes é abreviado, né? Aí se coloca somente algumas leituras, aquela coisa toda, né? Mas se você pegar todas as leituras, ela é bem extensa. E assim, começa sempre depois já do pôr do sol, né? Nunca antes do pôr do sol, né? Justamente porque é o fogo novo. Porque sempre tem o fogo. Não sei você, mas eu me lembro, assim, eu já fiz isso, né, quando eu era seminarista, e de acender o fogo novo, né? Você fazia fogo novo para acender o Círio Pascal. E esse Círio Pascal, que representa a ressurreição de Jesus, né, é o que vai estar ali depois em todas as celebrações, a celebração do tempo pascal e em todos os batizados, né?
Se você reparou, se você já participou de algum batizado da Igreja Católica, você vai ver que lá tem o Círio Pascal. Porque assim, no tempo pascal, né? No tempo pascal, ele é utilizado todo esse tempo. E aí depois, nas ocasiões especiais, e no batismo, sim. Agora, só acrescentando um pouco, é que na tradição cristã, e aí entra uma questão popular, né? Da tradição popular, como você falou, né, pastor? Que é a celebração da paixão, morte de Jesus, são os últimos momentos da vida de Jesus. Então as pessoas, por exemplo, isso é uma questão popular, e a igreja também incorporou tudo isso, né? Em que vai fazer, por exemplo, a procissão do encontro, né? Onde, por exemplo, na Via Crucis, né? Que é justamente da paz, quando Jesus estava levando a cruz lá para o Gólgota, né? Ele vai encontrar com a mãe, né? Então aí a mãe e o filho se encontram, né? E aí dentro da tradição católica que tem as imagens, né? Tem a Nossa Senhora das Dores, e aí a figura de Jesus, né? Então as paróquias, né? Então, por exemplo, aí eles fazem o do depósito, né? Que na segunda-feira cada um vai para um lugar, e aí depois na terça-feira, obviamente que cada paróquia também pode às vezes mudar, não é fixo isso, né? E faz o encontro ali. E ali você, justamente desse encontro, você faz aí o sermão, né? Aqueles grandes sermões, né? Nós tratamos esse período como período quaresmal. Esse é da Semana Santa. Da Semana Santa. Esse é da Semana Santa. A presbiteriana não trata dessa forma. O período quaresmal. Não, não com a ênfase que o catolicismo trata. Nós enfatizamos mais a Semana Santa. Mais a Semana Santa mesmo. Isso. Paixão, morte e ressurreição. Sim. Isso porque, como eu falei, né, lá quase 40 dias atrás, né, que eu estava aqui falando do tempo quaresmal, né, que é esse período de preparação para a grande festa que é a Páscoa. E aí, justamente, você agora, né, adentrando, né, próximo do tríduo pascal, então você tem a Semana Santa. E aí a Semana Santa vai ser exatamente aquelas celebrações voltadas para essa reflexão, né? E dentro do catolicismo. Voltando ainda, professor Alexandre, e pessoal de casa, tem a quarta-feira de cinzas. Então, o que eu já falei, né? Lá, isso marca tem um significado isso, também. E o pessoal que me ouviu lá, eu falei justamente a cinza como arrependimento, né? É exatamente isso, né? E agora a Semana Santa, como marca os últimos momentos de Jesus, então você tem o quê? E aí você tem celebrações que levam a essa reflexão. Você tem Via Sacra, né, que são as 15 estações, né, justamente onde tem alguns momentos significativos. Porque assim, do momento em que Jesus é condenado até a crucificação, né, ele vai ter algumas passagens, por exemplo, ele encontra com o Cirineu, encontra com a Verônica, né, que vai lá enxugar o seu rosto, e aí fica a questão lá, né, da marca, né, que mostra, e tem algumas igrejas que até cantam em latim, né, aquela coisa toda, não sei se você já presenciou. Né? Nessas cidades históricas, por exemplo, Ouro Preto, eles levam bem, assim, leva à risca, né, toda essa tradição, né, de fazer, e aí muitas tradições populares foram criadas, né, por exemplo, às vezes tem a procissão das almas, aí nesse dia eles não tocam a campainha, trocam a matraca, né? Que não sei se você conhece. Durante a madrugada. Né? Aquela coisa toda. Mas isso são tradições populares, né? E isso pode ser de região para região dentro do catolicismo, né? Dentro do catolicismo. Mas o que ficou assim, de certa maneira, meio que geral, é a procissão do encontro, a Via Sacra, né? São as que as pessoas fazem, né? Ali é justamente para quê? Para vivenciar, né? Então a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Esse é o ápice, né? Então, por isso que foi uma Semana Santa, né? No sentido de, olha, você está fazendo uma introspecção, né? E eu gostaria até de voltar, né, ali na quinta-feira, porque ali, eu não sei a opinião do pastor Ricardo, né? Mas ali, naquela celebração, né, ou no Evangelho, onde se fala do lava-pés, é que a proposta do cristianismo, né?
A proposta do cristianismo. E qual que é a proposta do cristianismo ali no lava-pés, né? Que é o mandamento do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje eu estou lavando os seus pés aqui e você também, o significado, não simplesmente de pegar e lavar seus pés, mas o significado, né, o simbolismo de lavar o pé, quer dizer, a humildade, você, exatamente, você abaixar, você ser humilde, né, a questão da humildade, né, e aí até o Pedro, é interessante, né, que Pedro falou, não senhor, você não precisa lavar meus pés. Fala, Pedro, se eu não lavar, se você não deixar eu lavar os seus pés... Você não tem parte comigo, né? Você não faz parte de mim. Quer dizer... Ele falou isso. Isso. O Jesus falou para Pedro. Para Pedro. Porque, olha, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Quer dizer, se você, olha, entenda o seguinte, você tem que ser humilde, você tem que servir os outros. O lavar o pés é isso, né? Isso. Eu concordo. Parte da proposta do cristianismo é gerar isso nas pessoas, né? Esse sentimento de que nós não somos melhores que ninguém, de que eu preciso aprender a servir, ajudar, né? Solidariedade, que culmina no amor. É uma humildade não de humilhação, mas é uma humildade em amor, uma disposição de ajudar, estou a seu serviço, né? Você precisar de mim, eu estou à disposição. Tornar o ser humano melhor. Nesse momento da fala de Jesus, ele já estava muito conhecido na época. Sim, Jesus ele chegou a ter uma, né, popularidade ali, né, se conhecia. Então as pessoas, né? Tanto é que ele celebra lá com os seus apóstolos, né? Aquelas as pessoas lá, a ceia, né? E ali ele vai deixar muito bem claro, né? Que a proposta dele é o amor. Sim. Apesar de que essa celebração do lava-pés, a instituição da ceia, né? Da Eucaristia que nós chamamos, ela foi num momento mais individual, só com os discípulos, 12, né? Mas como eles seriam os precursores de Jesus, eles continuariam o cristianismo, o ensino, a pregação do evangelho. Então Jesus ensina, vocês vão continuar nessa perspectiva da humildade, do amor, e vocês vão recontar o que está acontecendo aqui. Por isso a instituição da Eucaristia, né? Para nós recontar, rememorar. Esse é o significado da gente ainda celebrar a Eucaristia, né? Participar do corpo de Cristo, participar do sangue de Jesus, o corpo que foi entregue, o sangue que foi derramado, né? No Antigo Testamento, a Páscoa judaica imolava um cordeiro, um animal, né? Um cabrito, enfim, aquilo que a família tivesse ali. Jesus incorporou isso para si. Jesus foi o cordeiro pascal. Ele entregou a sua vida. Então a ceia, a Eucaristia, é para lembrar que ele entregou o corpo, derramou seu sangue em favor de toda a humanidade. E com esse gesto, com esse ato de sentar em torno da mesa e participar da Eucaristia, que as igrejas cristãs ainda reproduzem até os dias de hoje, né? E nós, cristãos protestantes, nós fazemos questão de, no dia do culto da ressurreição, a gente celebrar a ceia do Senhor. Porque para nós é rememorar aquele momento em que Jesus estava junto com os seus discípulos, dizendo, fazer isso em memória de mim, esse é o meu corpo partido por vós. Tomai também desse cálice, que é a nova aliança no meu sangue, tomai, bebei e fazer isso em memória de mim. Então a ceia, a Eucaristia também, é uma simbologia muito importante que até hoje revive a proposta do cristianismo, né? Em torno da mesa, um momento comum, um momento agradável, gostoso, Jesus chamando todos em torno da sua mesa, né? E essa é uma parte tão bonita da missa, das celebrações, lindo, tomar lindo. Da partilha, fazer, né? Isso em memória de mim, é uma parte marcante de uma missa, por exemplo, né? E a mesa é o lugar de comunhão. A gente pensar na nossa casa, a mesa é lugar de encontro, é lugar de repartir a refeição. Tem um simbolismo esse encontro também, sim. Né? O pão, né? O pão, né? Partir o pão, né? E é interessante, agora assim, depois até da Semana Santa, da ressurreição, que o próximo domingo, né? O primeiro domingo, estou falando dentro da liturgia cristã católica, né? Onde celebra aquela passagem dos discípulos de Emaús, né? E que pelo partir do pão, eles reconhecem Jesus ressurreto, é isso mesmo. Pelo partir do pão, né? Depois. Então, assim, acho que tem muita coisa para falar, né? Bate-papo promete. Eu vou chamar mais um recado aqui da Sertaneja Eletro, acompanhe comigo.
Pessoal, Casa Sertaneja já sabe, né? Não perde negócio. Loja física com diversas vantagens para vocês, clientes, ficarem muito contentes. São mais de 3.000 itens, a pronta entrega. E você ainda pode comprar pelo site. Entrar lá no site www.casasertaneja.com.br e recebe em casa. Você morador de Poços em até 2 horas. Francisco Salles e Assis Figueiredo é sertaneja, é parceira do plantão. Sertaneja, 2 endereços, Rio de Janeiro e Assis Figueiredo, intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a parte final do Plantão da Tarde. Até já. De volta com o Plantão da Tarde especial, recado para você da Artipel, acompanhe. Quem disse que ovo de Páscoa tem que ser só de chocolate? Na Artipel, o ovo é recheado de produtos com papelaria. Já pensou em ganhar um ovo cheio de novidade ou um ovo da sua marca de papelaria preferida? Conheça o site artipel.com.br e fique por dentro das novidades. Ou pessoalmente, na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Artipel, 2 endereços, Rio de Janeiro e Assis 674. Compre também pelo site www.artipel.com.br. Hoje com os convidados, professor Alexandre e também o pastor Ricardo Marquezine. Convidado você de casa também. Não assistiu a primeira nem a segunda parte? É só acessar o nosso YouTube, o Facebook e até o site tvplan.com.br. Os programas disponíveis para vocês nas nossas plataformas. Sexta-feira da Paixão é o tema do programa de hoje. Na verdade, já falamos de muita coisa aqui nesse programa, né? E eu realmente daria para falar muito mais ainda, né? Falamos dos significados, dos simbolismos, né? Pedi até uma dica de filme aqui, né? Para as pessoas poderem, eu acho que ilustrar realmente esse momento. Faz com que a gente também, né, entenda um pouco mais desse momento tão importante, né, que o cristianismo vive. Sim, então, hoje, né, que os cristãos católicos, daqui a pouco, eles vão estar para a celebração da exortação da Santa Cruz, né? Então, assim, esse momento mesmo de introspecção, né? Exatamente. Dessa doação, como o pastor disse, né? Jesus, ele se imola, né? E se imola para nós justamente, olha, façam a mesma coisa, né? No sentido de, olha, vivam o amor, né? E quando eu falei, né, essa questão de lavar os pés, né, de se tornar o menor, porque nós somos muito arrogantes, Paulo, porque achamos que somos professores, somos os melhores, achamos que temos alguma autoridade política, somos os melhores, achamos que somos juízes, somos os melhores, sabe, em tudo assim, às vezes aquela coisa toda, né? Você me chamou de doutor no início, tá, um título, mas se eu também sou uma pessoa boa, esse título não tem valor nenhum, sabe? Essa questão da generosidade, da amabilidade que a gente tem com as pessoas, né? Essa é a missão e a mensagem, né? E que os cristãos, né, estão celebrando hoje a paixão, e a gente vê assim em Jesus, né, esse grande exemplo, né? E pregou essa igualdade o tempo todo, né? Exatamente, e dizer que assim, a vida nossa, por mais difícil que tenhamos, né, ela não é só na sexta. Amanhã é sábado e nós vamos ressuscitar, né, com Jesus, né? Também nós vamos ressuscitar, essa esperança, né? Como você falou ali, lá no início, né? Há um momento assim de guerra, né? Parece que as pessoas... É que o mundo está estranho, né? E o Brasil, né, uma pesquisa, não sei, você também que acompanha muito, né? O Brasil, ele caiu 10 posições nessa questão da felicidade, né? Assim, que, assim, olha, está com baixa autoestima. Então, assim, a gente precisa ter esperança, né? De que as coisas vão melhorar. As coisas vão estar no eixo. Obviamente que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, nós vamos celebrar... E você que está celebrando hoje, né, a paixão, a morte, não esqueça de celebrar amanhã a ressurreição. Né? Domingo, até a segunda, para a gente na verdade, botar isso em prática. Né, isso. É que é do sábado aleluia e o domingo da ressurreição, né, estão ali. Né? Então, viver a ressurreição, né, na sua plenitude. Viver e colocar tudo isso em prática mesmo. Ah, mas como que eu vou colocar? Ah, com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, no seu trabalho, né, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Né?
Porque não tem sentido a gente fazer tudo isso e não nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. Né? E olha que nós tomamos uma chacoalhada, né, há 2 anos atrás com a pandemia. Sim. Muitas pessoas importantes, né, nós perdemos, amigos, pessoas conhecidas. Né, o próprio fato de termos vivido nessa pandemia foi muito difícil. Foi um momento de aprendizado também, né? Demais, demais. E a mensagem da Semana Santa, a mensagem da ressurreição, como bem disse o professor Alexandre, o ápice é o domingo da ressurreição. Né? Então, tudo bem, a gente relembra o sofrimento de Jesus, a paixão, né? Os filmes enfatizam bastante como Jesus sofreu, mas o ápice é a vitória de Jesus sobre a morte, é que a vida triunfa. Então, nós não podemos perder a esperança mesmo, né? Não podemos perder a esperança. Inclusive, a mensagem do Evangelho, a mensagem desse tempo de Páscoa é justamente isso, de que a morte não é o fim e de que a vida triunfa sobre a morte. Jesus e Paulo tem uma foi passagem ressuscitado. interessante, mortos, cadê tu? Sim, é como se estivesse zombando da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? 1 Coríntios 15, muito bem lembrado. Nessa sexta-feira, na presbiteriana, tem celebração ou não tem? Não, na sexta-feira não, no domingo. No domingo. No domingo. No domingo, na católica também não tem? Não tem o quê? A celebração na sexta-feira não tem na Não, católica. não tem né? a missa. Não tem a missa. Não tem a missa, mas tem a exortação Tem a Santa Cruz, né? Justamente acontece às 3 horas da tarde, e depois tem a tradição também, justamente a procissão do Senhor Morto, né? À noite, né? Nas paróquias, nas comunidades fazem essa manifestação também, né? Que é onde eles vão, vamos dizer assim, levar, né, Jesus ao seu túmulo, né? Aquela coisa toda, né? Mas isso é uma tradição, mas a celebração oficial é justamente ali às 3 horas da tarde, né? Pastor Ricardo Marchesini, muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, colaborou muito com essa edição especial do Plantão. Até a próxima, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a participação. Parabéns aí à TV Plan, o programa, Paulo Marcelo, pela ênfase nessa data importante para os cristãos. Né? Represento aqui uma parcela deles. E agradeço pela abertura, agradeço pela oportunidade. Muito bom encontrar o professor Alexandre também. Professor Alexandre, muito obrigado. A visita está paga, que ele veio participar aqui. Agora eu tenho que pagar a visita indo até a casa dele. Depois ele tem que ir na minha casa também. Isso. Eu vou convidar o pastor Ricardo também. Estarei lá. E ele falou para mim que vai fazer um risoto, hein? Quero só ver. Vou ter Quero que ir só dar um ver. show lá, porque Aliás, além de professor Alexandre, é chefe Alexandre também. Cozinha muito. Quem não conhece o chefe Alexandre? Não é verdade? E você sabe que o Carlos Alexandre é o mais rigoroso que eu, hein? É verdade. Ele tá criando um chefinho lá, gente. O Carlos Alexandre é mais rigoroso na sensação, hein? Na análise sensorial, hein? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, viu? Eu volto na segunda com o Plantão da Tarde ao meio-dia e às 7 da noite tem Plantão 47. Até lá.